Zoom. Isso, perfeito. Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje nós vamos falar sobre financeiro, é o mês das finanças, tá? E como vocês podem ver, a gente tem aqui alguém novo, alguém mais além da Adri é novo por aqui? Acho que não, né? Todo mundo tá aqui. Então, Adri, pode se apresentar para o pessoal? Ela vai nos Boa noite, pessoal. Uma turma bem animada, pelo que eu estava percebendo aqui. Então, meu nome é Adriana, eu sou funcionária do Bradesco, trabalho há 11 anos no mercado financeiro e é um prazer imenso estar participando desse momento aqui com vocês, compartilhando com vocês conhecimento, então. Muito bem, muito bem. Gente, olha só, a aula de hoje vai ser sobre finanças, então eu e a Adri vamos interagir aqui um pouquinho, tá? E como eu criei um compartilhamento de tela aqui para vocês, então, Adri, tu vai seguir mais ou menos naquele... A gente montou um script aqui para ficar mais fácil para vocês. Claro. E aí, depois, no final, vocês que estão aqui vão receber o passo a passo, entendeu? Certinho de toda a aula. Então, mas se vocês quiserem fazer alguma anotação, hoje a aula ela não está na apostila, né? Está só aqui presencialmente. Vamos lá. Vou começar compartilhando tela com vocês aqui. E como eu falei, essa aula hoje ela vai ser uma aula. Peraí, que eu estou compartilhando a tela errada. Tela 2. Vocês estão vendo a tela 2? Estou vendo uma parte de tudo que vem a mim pertence a mim. Isso aí, uma parte de tudo que vem a mim pertence a mim. Perfeito. Deixa eu abrir, aumentar aqui. Prontinho. Pessoal, como a aula vai ser transmitida, eu só vou abrir aqui agora para o Facebook. Vou tá verificando a conexão já. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Para quem estiver aqui assistindo pelo Instagram, na verdade, sejam bem-vindos e aproveitem a aula, tá? Eu não vou olhar diretamente aqui para o celular, mas eu vou estar, porque a gente está dando a prioridade aqui ao pessoal que está no grupo. Então, a gente está com uma galera aqui no grupo, que é a galera do Poder do Tempo, é uma turma exclusiva de pessoas que fazem um treinamento, gestão de tempo, foco e disciplina, e é um acompanhamento anual, ou seja, uma mentoria anual de acompanhamento, e aqui dentro a gente trabalha sobre gestão de tempo, foco, disciplina, e todo mês tem uma área diferente, e esse mês aqui é o mês de trabalhar finanças, tá? Então, fiquem ligados, papel e caneta, anotem as dicas, porque nós vamos conversar muito por aqui ainda, tá bom? Uma boa noite para vocês. E, turma, vamos lá, então. Vamos começar agora. A primeira parte uma parte de tudo que vem a mim pertence a mim, certo? Para a gente começar só falando um pouco sobre finanças, hoje nós vamos entender aqui qual é a motivação, primeiro, as regras básicas de como se começa a construir uma vida financeira equilibrada, tá? Básico, ou seja, as coisas simples do dia a dia e quais as emoções também que estão por trás de uma pessoa que é provida financeiramente, ou seja, uma pessoa que tem uma vida financeira estável, e do contrário de pessoas que não conseguem ter limite financeiro nenhum, gastam tudo que ganham e nunca têm dinheiro suficiente na vida. Ou lutam muito, fazem muito esforço para conseguir se estabilizar financeiramente quando conseguem, tá? Então, vamos lá. A primeira frase que eu coloquei aqui é uma parte de tudo que vem a mim pertence a mim. Por quê? A gente já vai entrar com as regras básicas, ou seja, a regra do dinheiro. E o que é? Anote aí. Primeira regra do dinheiro. Para quem está assistindo aqui pelo Instagram, anota papel e caneta e anota aí. Primeira regra do dinheiro. E para vocês vão receber aqui o documento depois. Para quem é aqui do grupo, vai receber o documento com as regras do dinheiro. Primeira regra do dinheiro é se pagar primeiro. O que significa a gente se pagar primeiro? Alguém sabe? E como funciona se pagar primeiro? Quando vocês recebem o salário ou vocês recebem o dinheiro, para onde vai? Para onde vai esse dinheiro? De imediato. Para onde vai?
Assim que caiu na conta de vocês, caiu o salário, caiu na conta, para onde vai esse dinheiro? Vocês sabem me dizer? Vai para tua conta. Também. Mas vamos lá. Se pagar primeiro, o que isso significa, gente? Olha só, a maioria das pessoas, ou quase 100% delas, a primeira coisa, quando entra dinheiro, é pagar as contas, certo? Pagar as contas. E essa é a primeira regra, se tratando de emocional sobre dinheiro, e a primeira regra do dinheiro. E anotem isso, porque se vocês não fizerem isso como base, se vocês não fizerem isso como base de hoje para todo o restante da vida de vocês, vocês nunca vão enriquecer. Absolutamente nunca vão enriquecer. Então, a primeira regra é se pagar primeiro. Ah, mas Felipe, se eu me pagar primeiro, quanto eu devo me pagar? No mínimo, 10% de tudo que tu ganha. Então, se pagar, o inicial é 10% de tudo que se ganha. Então, se entrou R$100 na minha conta, certo? R$100 da minha conta, e esse é o valor líquido que eu ganhei. E o valor líquido significa, eu tirei no salário lá no final do mês, eu fiz uma venda e eu paguei o custo da venda, e o valor que entrou para mim foi R$100, certo? Desses R$100, quanto vai para o meu bolso? Em primeiro lugar, antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer movimento com o dinheiro, R$10 vai para onde? Para uma conta minha, e não é a conta do casal, não é a conta de viagem ou a conta de reserva de emergência, é a conta particular minha. Como assim particular? Se tu é casado, tá? Tu e tua esposa, se ela for fazer isso, ela tem que ter uma conta particular dela. Se tu for fazer isso, tu tem que ter uma conta particular tua. Ou seja, 10% de tudo que tu ganha vai ficar guardado para ti. E tu não pode mexer nesse dinheiro. Absolutamente por nada. Mas, Felipe, no final do mês, eu tirei 10% e não deu para pagar todas as contas. Se vira para arrumar mais dinheiro. Vai trabalhar. Mas 10% não pode mexer. Se vocês furarem essa regra, prestem atenção, se vocês furarem essa regra por algum motivo, já era, acabou, entende? Vocês nunca mais vão conseguir guardar dinheiro na vida. Guardar dinheiro. Por quê? Porque emocionalmente, o que acontece? Gente, quem é a pessoa mais importante da vida de vocês? Vocês, certo? Vocês são a pessoa mais importante da vida de vocês. Ou seja, se vocês não se pagarem primeiro, vocês trabalham o mês inteiro, vocês se esforçam muito para conseguir fazer uma venda, e se vocês não se dão nenhuma recompensa, se a primeira recompensa não é minha, e sim a última, isso trabalha, consequentemente, diretamente, merecimento. Qual é o merecimento? Se eu me deixo em último lugar, então eu sempre serei o último lugar em tudo. E isso eu estou trabalhando com o dinheiro, mas serve para todas as outras coisas. Então, em relação ao dinheiro, se pagar primeiro. Porque o que vai acontecer daqui para frente? Se você se pagar primeiro, o primeiro mês de R$1.000, vai guardar 100, certo? Aí o que vai acontecer? Tu não pode mexer. Daqui a um ano, tu vai ter 1.000. E aí vocês vão entender daqui para frente, vai ter 1.200 na verdade. Aí vocês vão entender daqui para frente algumas regras, algumas coisas, onde vocês vão poder aplicar esse dinheiro e esse dinheiro gerar mais frutos, tá? Vocês entenderam a regra do se pagar primeiro? Então essa é a primeira regra do dinheiro. Primeiro, porque ela é emocional, é a primeira regra emocional do dinheiro. Ou seja, quando eu me pago primeiro, eu estou trabalhando em mim o merecimento. E aí, o que acontece? Se você se paga primeiro, ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro é um ato de felicidade. Lembra que a nossa mente se aproxima mais do que nos deixa feliz e nos afasta de tudo que pode correr perigo ou gera dor. Se eu pago as contas primeiro, quanto sobra no final do mês? Não sobra. Gerou dor. Eu trabalhei um mês inteiro e estou insatisfeito porque eu não tenho nada na mão. Mas se eu me pago primeiro vem a minha felicidade. Ou seja, gera um prazer. Automaticamente a nossa mente nos aproxima do prazer e nos afasta da dor. Se eu pagar as contas primeiro, eu vou afastar da dor. Se eu me pagar primeiro, me aproximo do prazer. E aí existe uma neuroassociação em relação com o dinheiro. E aí vocês vão entender porque quem tem pouco dinheiro acaba tendo cada vez menos. E quem tem mais dinheiro acaba tendo cada vez mais dinheiro. Por quê? Porque automaticamente a gente busca muito mais o prazer do que a dor. É mais fácil comer um chocolate ou ir para a academia.
O chocolate é muito mais prazeroso. Ou seja, entende? Por mais que alguém diga, mas a academia é muito gostoso, eu falo, tá bom, então, churrasco é melhor ou é pior que a academia? Entende? E aí, posso dar inúmeros outros aqui exemplos do que é mais fácil ter prazer do que ter dor. Então, o que muda no final das contas? Muda que eu instalo em mim o quê? O sentimento de felicidade em relação ao dinheiro. Se o sentimento de vocês em relação ao dinheiro for de dor, a mente de vocês vai querer afastar vocês do dinheiro absolutamente, ou seja, se afastar da dor. Mas se o meu relacionamento com o dinheiro é de felicidade, ela vai querer me aproximar. Então, lembrem-se, a regra número 1 de vida do dinheiro é se pagar primeiro. Regra número 2 do dinheiro. Regra número 2 do dinheiro. Viva com menos do que ganha. Viva com menos do que ganha. E aí entra uma coisa aqui muito interessante, tá? Depois vocês vão ver mais para frente. Porque, como assim viver com menos do que a gente ganha? Gente, olha só. É uma das tarefas, talvez, as mais difíceis, tá? E ela só é possível se vocês fizerem a primeira. A segunda só é possível se vocês fizerem a primeira regra, que é se pagar primeiro. E aí, automaticamente, vocês vão estar vivendo com menos do que vocês ganham. Compreendem isso? Então, se vocês virem essa frase, viva com menos do que você ganha, e vocês não tiverem a primeira regra do dinheiro e não seguirem a primeira regra, a segunda já não funciona mais, certo? Porque mesmo que vocês queiram viver com menos do que vocês ganham, que é o que a maioria da população tenta, não consegue sobrar nada do mesmo jeito. Por quê? Porque sem a primeira regra, a segunda não existe. Viver menos do que ganha é o quê? Se eu ganho 10, eu só posso gastar 9, certo? Mas é muito mais fácil se pagar primeiro. Se eu pagar primeiro, automaticamente só resta 9 para mim gastar. Então, mesmo eu errando, eu acerto, nesse caso. Certo? É muito mais fácil tu se pagar primeiro como recompensa do que tentar guardar no final e sentir a dor. Regra número 3. Essa é uma das melhores regras que existem. É o quê? Busque conselhos com quem as competências provenham de suas experiências. O que isso significa, gente? Olha só. Lembra que eu falei lá no início que se vocês se pagarem 10% todo mês, no final, vocês vão ter... No final de um ano, vocês vão ter R$1.200 lá guardadinho. O que eu faço com esses R$1.200? O que eu faço? Eu reinvisto ou eu guardo. No caso, vocês já guardaram, você reinveste. Mas como é que vocês vão reinvestir esse dinheiro? Como é que vocês vão reinvestir? Aqui está a terceira regra a ser seguida. Busque conselhos com quem as competências provêm de suas experiências. O que são competências, gente? Se eu vou investir no ramo de padaria, eu devo pedir para o meu cabeleireiro o conselho? Por quê? Porque as competências deles não proveram do quê? Das experiências. Quem que tem experiência com padaria? Padeiro. Exatamente. Então, com quem eu tenho que falar? Só que a maioria das pessoas quer construir uma casa de 1 milhão e vai pedir a opinião do vizinho, que tem uma casa de 150 mil. E aí, o que o vizinho fala? Para quê uma casa de 100 milhões de reais? Isso aí vai ter tantos cômodos, vai ter que contratar gente para limpar, vai gastar um monte para pintar, vai pagar imposto mais, entende? Se eu quero construir uma casa de 1 milhão de reais, eu tenho que pedir para quem? Para quem tem uma casa de 1 milhão de reais. Se eu quero montar um negócio de padaria, se eu quero investir meu dinheiro, com quem eu tenho que falar? Com quem entende de investimento. Ou seja, e aí vem um subitem aqui, que é esse aqui, ó. Com quem devo falar sobre dinheiro nos bancos ou ter alguém de confiança? E aí é por isso que nós trouxemos a Adri aqui. Porque aqui é onde ela entra. Porque vocês já se pagaram primeiro, vocês já viveram com menos do que vocês ganham, vocês acumularam esse dinheiro e agora vocês precisam do conselho de quem entende sobre dinheiro, de investimento e tudo mais. E aí é onde a Adri entra. Isso aí. Então, hoje em dia, né, é bem importante a gente ter essa parte de consultoria financeira, né, de dar um atendimento mais personalizado também para o cliente nesse sentido, porque a maioria das pessoas, às vezes, não tem conhecimento de rentabilidade, sobre o valor que está parado lá na conta, às vezes fica um ano inteiro lá e não rendeu nada.
Então, é bem importante que vocês tenham acesso a uma pessoa de confiança, como o Felipe falou, que tenha experiência na área e que possa mesmo orientar de acordo com o perfil do que vocês buscam, né? Porque hoje, mais para frente, a gente vai comentar, eu dei uma olhadinha no conteúdo ali do Felipe, na parte de investimentos, a gente tem várias opções, até para aquela pessoa que tem um perfil que não consegue fazer essa reserva, como é que eu vou dizer, por vontade própria, tem como fazer essa reserva compulsiva, onde o valor já debita da conta, onde entra o salário. Então, daqui a pouco, esses 10% dá para optar por uma reserva compulsória, né? E, dentre outros também, outros investimentos que mais para frente agora eu vou colocar aqui, quando chegar no momento, que eu posso dar alguns exemplos para vocês, que vocês podem estar usando futuramente. Muito bem. Adri, uma das coisas que a Adri colocou aqui e que eu acho muito importante é justamente, primeiro, por que eu trouxe a Adri para cá? Justamente porque é alguém que trabalha no meio financeiro todos os dias. O que vocês acham que é mais fácil? Ter alguém de confiança lá dentro do banco que possa me auxiliar sempre que eu tenho uma dúvida, ou eu pedir a opinião das pessoas à minha volta? Qual que é mais fácil? Ter alguém, certo? Ou seja, mas quem de vocês aqui tem alguém de confiança no banco que vocês podem mandar uma mensagem e ele solucionar o problema para vocês? Levanta a mão aí. Pessoal, bora abrir a câmera aí para a gente ver. E aí, uma das coisas que eu considero muito importante aqui, e que muita gente tem medo, e aí, Adri, eu acho que é uma coisa que tu pode falar, é que eu só busco a imagem que a gente tem dos bancos, tá? Ou seja, que tipo de imagem tu tem do banco? Que imagem vocês têm do banco? É aquela imagem de que eu só vou quando o circo está pegando fogo? Ou seja, vocês têm o banco como um braço direito favorável a vocês, ou vocês têm o banco como uma bengala que só usam quando for necessário? Como é que é? O que vocês... Fala aí, pessoal. Bora discutir aqui um pouquinho. Jeff, que está aí pensando. O Jeff está pensando. Fala aí, quero ver como que vocês veem aí no outro lado a nossa imagem aí. Olha, eu confesso que eu nunca tive uma experiência muito boa. Todas as vezes que eu acabei recorrendo ao banco de alguma maneira, não digo só de investimentos, né, obviamente, mas até para empresa, enfim, nunca tive uma boa experiência. Tanto que eu já até comentei isso com o Felipe já algumas vezes, tipo assim, pô, não, sabe? Tanto é que hoje praticamente quase tudo meu é 100% de banco digital, né? Vamos dizer assim, se eu for comparar com o banco tradicional, né? Vamos dizer assim, justamente porque eu nunca fui bem. Já fui de 3 bancos e nenhum foi bom. Sempre parecia que era muito mais vantajoso para o banco do que para mim. Tanto é que um deles eu praticamente realmente quase quebrei a minha empresa por um empréstimo que tinha sido feito. Que eu fiz, né, obviamente, mas que tinha uma taxa absurda, e para mim era ou eu encarava aquilo, ou eu literalmente eu quebrava antes, né? Eu não quebrei, não cheguei a quebrar. Por isso que é sempre muito importante entender a situação do cliente, né, naquele momento, e tentar ofertar ou tentar colocar uma experiência para ele no banco naquele momento que seja satisfatória e também que, no caso, reverta a situação, né, positivamente, como nesse teu caso. Mas, o que faltou, Adri? O que tu acha que faltou aí? Faltou um atendimento consultivo, né? Entender realmente o que o cliente estava passando e qual que era a melhor alternativa para aquele momento. Ou seja, gente, olha só, não dá para esperar só do banco, não dá para esperar que o banco crie um relacionamento com vocês. Vocês têm que criar um relacionamento com o pessoal do banco, entende? Médio, curto e longo prazo. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes, o que acontece? Às vezes a gente busca o banco como apagar incêndio, e aí é óbvio, eles vão vender a melhor oferta deles, entende? Porque é o que vai solucionar o problema. Não necessariamente seria a melhor oferta se ela fosse entendida num período maior de tempo. O que eu estou falando aqui, gente, é que é o seguinte, às vezes a gente só busca o banco numa emergência, quando deveria ser o oposto para não ter emergência.
entendeu? Eu tenho que usar o banco justamente para não ter emergência. Então, eu preciso ter um relacionamento, primeiro. Quem de vocês aqui tem costume de questionar as pessoas do banco? Quase ninguém questiona. As pessoas já vão com receio de levar um não. Então, elas vão e contam uma história muitas vezes. Entende? E essa história muitas vezes não é o que é de fato. Quando, na verdade, se tu tivesse um relacionamento a mais longo prazo com as pessoas do banco, automaticamente tu conseguiria avaliar se a pessoa que está te atendendo é boa ou não, e aí tu conseguiria mudar. Só que aí o que acontece? Tu vai, quando o circo já está pegando fogo, tu vai pegar a primeira pessoa que aparecer e ela vai te vender a melhor oferta dela. Entende? Porque o banco, obviamente, é uma empresa e quer ter lucro também. Portanto, a responsabilidade para ter uma boa pessoa lá dentro do banco que te auxilie é de vocês. O dinheiro é de vocês. Vocês que estão investindo. Então, criar um bom relacionamento com alguém dentro do banco é muito importante, tá? Porque são as pessoas que podem te passar em questão de minutos solucionar o problema. Então, por mais ruim que seja, ou por mais que a gente tenha um sentimento negativo em relação aos bancos, cuidado, porque por muito, muito tempo eu tinha um sentimento negativo em relação aos bancos. E não é bem assim, tá? Principalmente se a gente não tem um capital de giro muito grande e se vocês quiserem crescer nos seus negócios, nas empresas ou na vida de vocês, vocês vão precisar no banco em algum momento, sim. Até porque trabalhar com o dinheiro dos outros é a maneira mais rápida de crescer. Quando não se tem. Entende? E muitas vezes, para falar a verdade, para falar bem a verdade, quem tem não trabalha com o próprio dinheiro, trabalha com o dinheiro no banco. Por quê? Porque está assegurado, é simples assim. Entende? É muito mais fácil eu trabalhar. Mas aí que tá, entra todo um contexto que é por isso que vocês têm que ter um relacionamento muito bom com o banco, tá? Tem que ter um relacionamento muito bom com o banco. Então, o 3 busca conselhos com quem as competências provenham de suas experiências. Ou seja, a pessoa tem uma história de vida que ela lidou com o mercado financeiro, ela trabalha lá dentro, ela entende. Isso só vale para quem é do banco? Não, gente, isso vale para qualquer coisa da nossa vida. Entende? Se eu for pedir um conselho para alguém que se separou ontem de como ter um bom casamento, eu não vou ter um bom casamento. Entende? Eu tenho que pedir para quem está casado há mais de 30, 40 anos, que essa pessoa vai te dizer quais são os segredos para se ter um bom casamento. Entende? Então é exatamente isso. Provavelmente ela vai dizer todos os pós e todos os contras também, e aí tu vai saber tomar a melhor decisão. Então, lembrem, busque conselhos com quem as competências provenham de suas experiências. A pessoa tem uma experiência de vida e aquilo gerou uma competência nela, certo? Ela é competente naquilo porque ela passou por várias experiências. E a gente tem muita gente hoje por aí vendendo o que não vive. Então tem que ter muito cuidado, certo? Obrigado, Adri. Jeff também. Quarta regra do dinheiro. Aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. Tá? E como assim trabalhar? Como fazer o dinheiro trabalhar para você? A Adri ainda não vai falar de investimentos, mas lá embaixo ela vai. Mas essa é a quarta regra, aprender a fazer o dinheiro trabalhar para vocês. Como assim aprender a fazer o dinheiro trabalhar para mim? Se durante um ano eu guardei 10% e desses 10% todo mês geraram lá 1.200 no final do ano, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu tenho que fazer esse dinheiro dar frutos e aí eu colho esses frutos e boto esses frutos para darem mais frutos. Ou seja, tu pega o dinheiro, faz ele dar filhos e com os filhos deles mais filhos e assim sucessivamente. Até quando? Até por no mínimo 10 anos. Entende? Então aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para ti. E aí uma das regras básicas de fazer o dinheiro trabalhar para nós é aplicar ele num lugar seguro, que isso nós vamos falar mais para frente, tá? Quinta regra do dinheiro. Se dou uma tarefa a mim mesmo, vou até o final. Ou seja, quinta regra do dinheiro. Se eu dou uma tarefa a mim mesmo, eu vou até o final. Isso se chama o quê? Disciplina. Ou seja, se vocês prometeram que vocês vão se pagar 10% antes de pagar qualquer conta de tudo que vocês ganharem, o que vocês têm que fazer? Se eu dou uma tarefa a mim mesmo, eu vou até o fim. Vocês vão até o fim. Entende? Por quê? Porque se vocês não provarem para vocês mesmos que vocês são capazes de ter um controle emocional sobre o dinheiro, então o dinheiro vai ter um controle sobre vocês. E aí vocês têm uma escolha. Ou o dinheiro controla vocês, ou vocês controlam as emoções de vocês, e então vocês têm acesso ao dinheiro.
E essa é uma escolha que cada um faz. E tem que ter muita disciplina. Tem que ter muita boa vontade. E aqui é onde a maioria das pessoas quebra a cara. A maioria das pessoas se deixa levar pelas emoções. E a emoção do quê? A emoção da compulsão, de comprar, de beber. E eu garanto para vocês que se vocês guardarem 10% primeiro, vocês não vão ter vontade de gastar esses 10%. De maneira nenhuma. Por quê? Porque no primeiro mês, quando chegar o final do mês e tu não tiver mais dinheiro, tu vai olhar para aquela tua conta e vai estar lá 100, 200, 300, 1.000, 2.000. E tu vai ver que não fez absoluta diferença nenhuma na tua vida. Pelo contrário, te trouxe prazer. Certo? Beleza? Essas são as 5 regras básicas do dinheiro. Agora, as 7 soluções, nós vamos entrar nas 7 soluções para a falta de dinheiro. Quais são as 7 soluções para a falta de dinheiro? Deixa eu copiar aqui. As 7 soluções. A primeira solução para falta de dinheiro. Anota aí. Vocês que estão assistindo aqui, anotem aí. A primeira é: comece a fazer o dinheiro crescer. Começar a fazer o dinheiro crescer. É a primeira regra, é a primeira solução para a falta de dinheiro. Por quê? Fazer o dinheiro crescer, entende que tu vai ter o teu emprego, tu vai ter o teu trabalho lá, e tu vai tirar 10%. Mas, Felipe, é só 10%? Pode tirar mais? Pode. Deve. Pode ir aumentando gradativamente isso, se tem como fazer isso. Por quê? Porque automaticamente, um dos erros maiores das pessoas é entenderem que se a pessoa ganha 4.000 esse mês e a partir do mês que vem ela tem um aumento e ela passa a ganhar R$5.500, o nível de consumo dela sobe junto, vai para R$5.500 e ela nem percebe. Aí lá no final do ano ela reclama que o salário dela está baixo e ela ganha mais um aumento, vai para R$7.000. No segundo mês ela já não cobre mais as contas porque ela já, o nível de consumo dela, de vida dela, ela já conseguiu fazer o quê? Estourar os R$7.000. E aí, o que acontece aqui? Se você se paga primeiro, quando você tem o aumento, você tem que se pagar 10% sobre o aumento também. Então, automaticamente, tu também consegue equilibrar o quê? O aumento que tu se paga, porque tu vai se pagar sempre 10%, é uma porcentagem. Então, se tu aumenta o teu salário, automaticamente tu aumenta também o tanto que tu se paga. E aí tu pode ver, e tu pode ter o controle maior, que daí são para os mais disciplinados, é que, opa, se eu tenho um aumento maior, eu vou aumentar, então, ao invés de 10%, eu vou aumentar para 15%, e eu vou ter um menor aumento lá no meu consumo mensal, e eu vou continuar consumindo menos, porque eu só gasto o que eu tenho, eu não gasto mais, entende? E assim, gradativamente. Mas exige disciplina, ou seja, se tu se paga primeiro, quando tu tem um aumento, tu também vai aumentar para ti mesmo o tanto que tu está guardando. Se tu deixar para o final, tu não vai ter nada. Basicamente isso. Então, fazer o dinheiro crescer. Ou seja, faça o dinheiro. Deixa eu botar aqui. Faça o dinheiro ter filhos e filhos dos filhos. O que é fazer o dinheiro ter filhos e filhos dos filhos? Certo? Eu sei que o seu João lá na esquina, ele tem uma padaria, a padaria dele está crescendo, e aí eu vou lá e faço o seguinte, ele quer aumentar, mas ele não tem dinheiro. Aí eu faço contrato com ele e faço um empréstimo daquele valor, ou eu entro como sócio, 10%, 15% da padaria. Eu investi 15% da padaria, certo? O negócio está valendo. E aí, o que acontece? Todo mês ele tem que me pagar uma parte dos lucros. O que eu fiz com o meu dinheiro? Eu apliquei no negócio de outra pessoa, eu não estou trabalhando e aquilo está me rendendo uma porcentagemzinha todo mês. Ou seja, o meu dinheiro deu filhos. E aí, o que eu faço? Eu pego os filhos deles e faço o quê? Aquele dinheiro que o seu João lá da padaria, se eu não troquei de nome dele agora, ele vai me dar, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, olha, seu João, eu quero deixar o dinheiro aí, o senhor aplica para vender mais. E aí a minha porcentagem aumenta, o filho dos filhos. E automaticamente eu faço o dinheiro dar cada vez mais filhos e vou reaplicando, certo? Ou seja, vocês têm que estudar maneiras de encontrar negócios, entende? Ou formas de pegar esse dinheirinho que vocês têm aí e fazer o quê? Aplicar para que ele gere filhos, para que ele gere filhos e os filhos dos filhos. Ou seja, daqui 10 anos, quanto dinheiro será que eu vou ter?
se eu começar a aplicar todo mês um pouquinho mais. E lembrem-se que vocês, o primeiro mês, vocês vão ter lá a aplicação lá na padaria. Aí vocês vão receber um dinheirinho, mas vocês também têm o salário de vocês. E esse salário, vocês já tiram 10%. Então, vocês, em vez de aplicar só os filhos, vocês vão ter ainda mais os 10% de vocês que vocês vão colocar. No final de 10 anos, vocês têm noção do tamanho da bola de neve que isso vira? Entenderam como o jogo do dinheiro ele é simples, emocionalmente, prático e fácil? Não existe uma mistificação, não existe uma regra difícil. É simples, prático, mas tem que ter o quê? Inteligência emocional. Tem que estudar. E aí entra uma coisa muito importante que eu li num livro de investimentos, que diz o seguinte: na hora que a pessoa vai comprar uma televisão, ela pesquisa uma semana, 2 semanas, um mês, qual é a melhor televisão, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Quando a pessoa vai aplicar o dinheiro, ela leva 10 segundos para decidir. E aí ela não sabe por que perde tudo. Por que será? Porque a pessoa não teve inteligência emocional de quê? De ir lá, buscar, entender, estudar o mercado. Se eu vou investir em padaria, eu tenho que estudar, eu tenho que ir lá, eu tenho que ver, entender como funciona, sabe? Para ver se o meu dinheiro ali está o quê? Então, eu estou colocando o dinheiro no lugar certo. Ou seja, eu tenho que estudar, mas isso é comprovado, tá? Inclusive até na bolsa, para pessoas que trabalham na bolsa, 80% desiste. Por quê? Porque a pessoa para comprar uma geladeira ou um carro, ela leva 2 meses. Mas para investir na bolsa, ela leva 15 segundos. A média das pessoas. Ela não estuda a empresa, a rentabilidade, o ROI, ela não estuda nada. E aí ela vai lá e aplica e disse que não teve sorte. Realmente não teve sorte mesmo. Entende? Então, façam o dinheiro. Estudem maneiras de aplicar o dinheiro de vocês. Pode ser no negócio dos outros, pode ser no negócio seu? Pode. Mas tem também o negócio dos outros. A padaria do fulaninho lá poderia estar crescendo. Ou, que é onde agora depois a Adri vai entrar e explicar para nós melhor também, tá? E aí, a segunda solução para a falta de dinheiro é controlem seus gastos. Controlem seus gastos. E aí, o que é controlar gastos, gente? Adri, contigo. O que é controlar os gastos? Né? No nosso dia a dia, o que a gente mais costuma ver é exatamente isso que o Felipe estava comentando. A maioria das pessoas, elas recebem o salário e gastam tudo, né? Então, eu acho que para começar, o que o Felipe orientou no primeiro passo, ali na primeira regra de se pagar primeiro, acho que é um passo muito importante. Controlem seus gastos. Uma coisa que eu acho bem importante, bem legal, que eu acho que o Felipe também já comentou, inclusive comigo, e acredito que com vocês também, a questão de visualizar os gastos, né? Ter um controle financeiro, uma planilha, seja no Excel, seja numa agenda, onde você consegue anotar e visualizar para onde está indo o seu dinheiro, né? O seu recurso que você recebe. Porque muitas vezes a gente gasta em coisas que depois, quando for analisar, era coisa que talvez não era tão necessário. Então, é importante daqui a pouco fazer esse filtro e fazer o controle, né? Perfeito. E aí, esse controle financeiro, gente, olha só, a maioria das pessoas, quando vai fazer esse controle financeiro, elas fazem o quê? Vão lá, procuram uma planilha da internet, baixam um aplicativo, dificultam emocionalmente. Por que dificultam emocionalmente? Porque a maioria das pessoas tem medo de ver o que vai para o papel. Porque sabe que estão se sabotando, sabe que estão gastando que não pode. E aí anotar que foi R$300 de cerveja no mês é difícil, entende? Mas que não tirou 10%, é mais difícil ainda. Então, automaticamente, a pessoa já se sabota e não anota. Ela até começa empolgada e tal, e vai lá e não anota. Mas por quê? Gente, é uma questão emocional. As pessoas não têm controle, entende? Automaticamente ela mesma, mas eu não consigo anotar é muito difícil. Não é que é difícil. O problema é que entra muito naquela questão que eu falei lá em cima. Se eu dou uma tarefa a mim mesmo, eu vou até o final. Porque difícil vai ser o primeiro mês. Vai ser um choque de realidade? Vai. Vai doer? Vai. Muito, tá? Então, assim, mas no segundo mês a coisa já começa a melhorar. A questão é, se eu não tenho coragem de fazer o que tem que ser feito, eu nunca vou ter nada. E tu querer usar os mesmos ingredientes, eu sempre falo isso, querer usar os mesmos ingredientes todos os dias para fazer o mesmo bolo e esperar que o bolo de laranja saia de chocolate, não vai. Esquece. Não tem como. Se um dia alguém encontrar, me fala a mágica.
porque eu não conhecia até hoje. Ou seja, o controle de gasto financeiro tem que ser prático e fácil. E aí tu tem que enganar a tua mente. E o que é enganar a mente? Gente, por muito tempo eu tinha um caderno financeiro. O meu não tá aqui, não. Mas ele era um caderno igual esse aqui, assim, ó, igual a minha agenda aqui. Um caderno de capa preta, folha em branco, como se fosse todo branco, assim, ó. Tudo branquinho. E o que eu fazia? Eu fazia o seguinte, eu anotava o dia, início do mês. Cheguei em casa, gastei hoje. Sim. Aí o que eu fazia? Eu deixava o caderno em cima do meu travesseiro. Então, para deitar, eu tinha que pegar na mão, tirar o caderno e colocar em outro lugar. Ou seja, se vocês pegarem o caderno na mão e não anotarem, aí me desculpa, não tenho o que fazer. Realmente, daí não tem jeito mesmo. Entende? Então, o que eu fiz? Eu enganei a minha mente, porque se eu deixasse o caderno em outro lugar, no qual eu não estaria no meu trajeto de vida, eu provavelmente iria esquecer. Por quê? Não é que vocês vão esquecer, é uma coisa emocional. Lembra que se anotar é uma dor, porque eu vou ver os meus gastos e aquilo vai me doer, automaticamente a minha mente vai me afastar daquilo emocionalmente. Então, eu esqueço de anotar. Não é uma condição que tu esqueceu pensando. Tu esqueceu, tu simplesmente esqueceu. Eu vou dizer, pô, esqueci de anotar e tal. E aí o que acontece? Tu vai ter que abrir o aplicativo para ir lá olhar, sabe? E aí aquilo dá trabalho. E tu fala, depois eu anoto tudo junto. Aí quando vê, sabe o que acontece? Não anota mais. Entende? Aí o que tem que fazer? Tem que ser mais esperto que a tua própria mente inconsciente. Ou seja, coloca a agenda, coloca o caderninho e compra um caderninho simples, gente. Um caderninho simples, básico, em cima da cama. Bota em cima do travesseiro. Que se tu for deitar em cima do caderno, tem que dar os parabéns. Entende? Então, oi? Só complementando aí, essa visualização faz até com que a gente, às vezes, verifique as assinaturas, muitas assinaturas que a gente costuma fazer, gastos que, às vezes, tu não está utilizando e que podem ser cortados, né? Então, já vai sobrando mais aí para poder, talvez, investir esse recurso em alguma outra coisa que possa trazer retorno. Exatamente, muito bem, Adri, que é gastar menos do que se ganha, ou seja, quando tu começa a visualizar o que está escrito ali, é uma condição emocional também, muito bem colocado, por sinal, que o quê? Quando tu começa a ver, tu começa a se tocar de coisas que antes passavam imperceptíveis, por exemplo, é mais fácil eu apertar o controle da TV e ver o Netflix do que ver o valor que eu tenho que pagar todo mês, eu não me dou conta, porque a maioria desses programas já são débito automático. Entende? E aí, quando tu começa a visualizar esse tipo de coisa, tu vai ver, às vezes, tu tá pagando R$150 de aplicativo. Eu falo por experiência mesmo, porque o Netflix eu fiquei meses pagando assinatura e eu praticamente não utilizei. Exato. E aí eu fui ver que existe, hoje tu pode alugar um filme único. Por exemplo, no final de semana que eu quiser assistir, eu pago um valor X, 10, 12 reais. E aí, querendo ou não, às vezes, não é muito, né? Mas se for fazer vezes 12 no ano, aí já é mais um pouquinho que está sobrando. Exatamente. E aí entra gastar menos do que se ganha, muito bem colocado. E, pessoal, vocês viram que não tem aqui a questão do dinheiro, não tem nada difícil, entende? São coisas simples que têm que ser aplicadas no dia a dia mesmo, sabe? E a matemática do dinheiro, ela é simples, vocês vão entender agora. 1 mais 1 é a somatória, entende? 2 mais 2, 4 mais 4, 8 mais 8 e assim vai, entende? No início, a escadinha, o degrau é pequeno. Com o tempo, esse degrau vai aumentando de tamanho. O valor vira proporcional, entende? E aí, o que nós vamos entender aqui é que, aí sim, agora, terceira regra para a solução da falta de dinheiro, que é multipliquem os seus rendimentos. Gente, rendimento é diferente de salário. Salário que eu ganho todo mês. Rendimento, eu investi na padaria do seu Zé, que era seu João, agora virou seu Zé, entende? E aí o quê? Todo mês ele me dá ele não quer que eu reinvista lá o dinheiro. Então, o que acontece? Eu vou ganhar ali, além do meu salário, R$3.000, daí eu tiro uma 10%, 300 e vem lá mais R$500 todo mês dos meus rendimentos lá da padaria, certo? O que eu vou fazer com R$700? Eu vou ligar para a Adri e a Adri vai fazer o quê? Vai me dizer o que eu vou fazer. Por quê? Exatamente. Exato. E aí é onde a Adri entra agora. Por exemplo, assim, lembrem, gente, eu estou falando de rendimentos. Nós já pegamos aqui, já tiramos 10% todo mês, 15%, guardamos esse dinheiro, eu apliquei lá na padaria do seu João, que virou seu Zé,
Entende? E aí, o que que acontece? Todo mês ele vai me pagar uma porcentagem dos lucros. E o que que eu faço com os meus rendimentos? E aí, Então, hoje, os bancos, eles têm diversas opções de investimentos, né? Que partem desde a poupança, CDB, que hoje também está com uma boa rentabilidade, né? O cenário econômico está bem favorável, a Selic em alta, então os bancos estão pagando uma boa porcentagem do CDI, está tendo um bom retorno também. Partindo disso, a gente tem, quem gosta de opções mais arriscadas, tem a Bolsa de Valores também, que tem a opção de tu comprar ações, que tu fica sócio de uma empresa, né? E tu recebe um percentual por isso, e a ação também é valorizada. Com valores menores, a gente tem também os fundos de investimentos, que são como, um exemplo bem prático, assim, como se fosse um saco de dinheiro que tu pode investir a partir de R$100 por mês, e tu vai colocar todo esse dinheiro de várias pessoas num único saco, e o banco tem um administrador, né, que administra esse fundo e está trabalhando só para trazer lucro para ele. Então, tem essa possibilidade também. Além disso, também tem os fundos imobiliários, que é uma forma de tu investir, né? Tu compra o fundo, tu entra no fundo, além da tua cota do fundo ser valorizada no dia que tu quiser vender, tu tem a opção de ter essa rentabilidade mensal. Então, partindo do perfil do cliente, do que ele busca, tem uma imensidão de opções, né? Que isso tudo a gente tem que conversar, tem que analisar, tem que ver o que o cliente quer, se o cliente quer ficar por um curto período, quer fazer por um longo período, tem muitas opções. Uhum. Muito bem. E aí, gente, vocês vão ver que tudo isso que a Adri falou, ela não falou de retorno, tá? Mas esse retorno, ele varia, por exemplo, assim, com essa taxa alta, essa alta da Selic e alta de juros, na verdade, quem paga a conta é quem não investe. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Quem aqui acha que o preço da gasolina está caro? Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui comprou ações da Petrobras? Onde é que está o foco de vocês? Entenderam o problema? O problema é que se vocês tivessem comprado a ação lá atrás por R$4, quanto é que vocês estariam vendendo ela hoje? Se vocês tivessem investido 4 mil, quanto hoje teria? Uns 40, 50 mil? Ou seja, entendem o problema? O problema é que a maioria das pessoas está mais focada enquanto o preço está subindo e descendo do que das empresas que estão gerando esse valor todo. Ou seja, quando eu olho para o preço da gasolina, não é para o preço da gasolina que eu tenho que olhar. É para onde? É para a empresa, porque assim, exatamente. Ou seja, eu tenho que comprar o quê? Se eu tivesse comprado ações, hoje eu não estaria reclamando do preço da gasolina. Porque ela está pagando bons dividendos. Muito bons dividendos, aliás. Entende? Então, o que acontece? É uma mentalidade. Mentalidade. Não é o preço, é o valor das coisas. Entende? A maioria das pessoas avalia o preço, quando, na verdade, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem que fazer... Desculpa, gente, me perdi aqui. Não é o preço, é o valor das coisas. Então, quando eu olho para o preço, eu perco o controle, porque eu acho que eu estou sempre perdendo. Quando eu olho para o valor de algumas coisas, eu estou ganhando. Então, olha só. Tem gente que está pagando o preço da gasolina? Tem. Mas quem que está pagando esse preço? Quem não investe. Quem não sabe investir. Quem não sabe as regras do dinheiro. Quem sabe as regras do dinheiro está fazendo o quê? Está ganhando dinheiro com a alta do combustível. Ou seja, é a lei dos opostos. Tem um oposto. Se tem alguém pagando, tem alguém recebendo. Entendem? Se tem alguém ganhando, se tem alguém pagando, é porque tem alguém recebendo. Então é muito importante. É aquela história. Por isso que eu falo assim, ao invés de reclamar do preço da gasolina, eu teria que fazer o quê? Eu teria que me cobrar por não ter comprado uma ação antes. Ou por não estudar o mercado. Entende? É o preço, às vezes eu falo que é o preço da ignorância. A gente não estuda, mas a gente sabe que existe. Mas a gente não corre atrás para estudar. Quem aqui sabe que existe Bolsa de Valores? Todo mundo já ouviu falar. Quem aqui investe? Gente, não tem custo nenhum para acessar um home broker aí, para ver como é que funciona, para olhar o mercado. É de graça. Gente, olha, todas as informações... ações você pode comprar de manhã e vender à tarde. Não tem... Exato. Ou seja, mas aí, assim, existe uma coisa muito interessante, tá? É aquela história que eu falei. Se é para comprar um celular, a pessoa pesquisa um mês. Mas se é para investir o dinheiro, ela não para 5 minutos para estudar.
Entende? E aí a gente paga o preço, eu falo que é o preço da ignorância. E eu paguei esse preço por muito tempo, tá, gente? Então, o que eu tô passando para vocês aqui, exatamente o que eu fiz e faço na minha vida. Exatamente, são esses passos aqui, tá? Então, assim, vamos lá. 4, proteja o seu dinheiro contra a perda. O que é proteger o dinheiro contra a perda? Gente, proteger o dinheiro contra a perda, existem, e aí a Adri vai falar aqui sobre um pouco sobre os cuidados, né? Que aí nós vamos falar de um dos vilões, que na verdade não são vilões, que não é o vilão, que é o cartão de crédito. Todo mundo acha que o cartão de crédito é o vilão, mas na verdade ele não se passou sozinho, né? Então, na verdade, quem não sabe usar o cartão de crédito acaba tendo uma ferramenta, que nem meu pai fala, né? Tu tá querendo cortar o mato com uma enxada e não com uma foice. Não vai dar certo. Pode ser o remédio ou o veneno, né? Exato. A diferença, aliás, do remédio para o veneno é a dose. E o cartão de crédito é exatamente o mesmo. Exatamente. Ele pode ser o remédio, mas pode ser também o veneno. Explica aí. Deixa eu só primeiro falar um pouquinho, então, do financiamento, né? É sempre bem importante que, no momento que tu for fazer um financiamento de alguma coisa, tu ter a consciência de se vai ter o retorno. Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa por impulso e acaba pagando muito caro por isso, né? Então, é sempre bem importante, quando tu for fazer um financiamento, geralmente o pessoal só observa a parcela e observa se tem a capacidade de pagamento daquela parcela e não faz o preço final. Então, tem que ver o custo-benefício desse valor que tu vai estar tomando, né, desse crédito. Não sei se tu quer complementar mais alguma coisa na questão do financiamento. Sim, a questão do financiamento é que para a maioria das pessoas, isso emocionalmente, o que é? Para a maioria das pessoas, emocionalmente, um financiamento é uma dor. Quando, na verdade, um financiamento eu tenho uma estrutura de negócio, eu vendo X, e se eu investir, eu sei que o lucro, 8, 10% ao mês, certo? 10% ao mês. Aí eu vou lá e contrato um financiamento com uma taxa de juros de 1,5% ao mês. Eu vou ter lucro, sim ou não, sobre o dinheiro do banco? Sim. Entende? Eu vou ter lucro. Só que o que a maioria das pessoas vê? Eu vou buscar um financiamento, ela não faz essa conta, não faz esse cálculo, não estuda primeiro a viabilidade, que foi o que a Adri falou. E aí ela olha para aquilo como uma dor. Então ela não trabalha para ter lucro, ela trabalha para pagar o banco. E aí ela reclama que o banco tomou tudo que é dela. Na verdade, o banco não tomou nada. O banco tomou o que era dele, o que foi negociado. A questão é que as pessoas na maioria das vezes, as pessoas são tão desorganizadas que elas não sabem o quanto de lucro o negócio dá. E se eu não sei quanto de lucro o meu negócio dá, eu acabo quebrando. Por quê? Porque a maioria das pessoas buscam um financiamento não como investimento, e sim como o corpo de bombeiros para pagar incêndio. E aí é aí que está o problema. Eu já tô mal, e aí eu vou lá e pego um financiamento, e aí o culpa do banco. Entende? Lembrem. Muitas vezes também eu vejo, assim, observo, sabe, que alguns clientes tomam o crédito e não utilizam para a finalidade que deveria ser. Um exemplo, crédito empresarial, a pessoa toma o crédito e utiliza para fins pessoais. Então, aí realmente acaba saindo um pouco do eixo do que é a finalidade, e às vezes a pessoa não vê que não vai dar certo isso no final, mas o crédito tem que ser tomado de uma forma bem consciente para ter o resultado que você espera mesmo. Para fazer o investimento, seja na pessoa física ou na jurídica, ele tem que ser bem consciente mesmo. Exatamente isso. Então, na verdade, quando a gente fala de financiamento, gente, o que acontece? Lembrem, financiamento, ele é um crédito que eu pego, mas eu sei o quanto de lucro eu vou ter se eu aplicar esse dinheiro. O que eu tenho que fazer? Uma projeção de negócios. Por isso que a Adri está aí, por isso que é importante o quê? Eu ir lá, lembram do item lá em cima? Que é o quê? Busque conselhos com quem as competências provêm de suas experiências. Se eu vou fazer um investimento, um financiamento, primeiro eu tenho que conversar com quem já fez. E aí ele vai dizer, olha, tu tem esse lucro? Tu só pode fazer esse financiamento se tu tem esse lucro. E aí tu pode aplicar esse dinheiro, que se tu tiver uma estratégia boa, esse dinheiro vai te multiplicar muito mais. Ou seja, tu vai ganhar muito mais dinheiro, entendeu? Então, é por isso que é tão importante ter alguém experiente por trás, tá? Criar um relacionamento com o banco. O banco não é inimigo, tá? Nunca foi. Eles são uma agência que empresta dinheiro. E aí que tá. Eu sempre fui contra. Inclusive, a Adri me ajudou muito nessa mudança, né, Adri? Exato, daquela mentalidade. Isso é mentalidade mesmo de que banco é ruim. Banco não é ruim, pelo contrário.
E a gente entrou na questão do cartão de crédito, gente. Olha isso aqui. O cartão de crédito, para mim, é a melhor forma de investimento. É a melhor forma de financiamento. Por quê? Porque se eu comprar hoje, no dia do vencimento do cartão, no dia seguinte do vencimento do cartão, eu tenho 30 dias para usar o crédito, que nem é meu, para botar na minha empresa, fazer esse dinheiro girar e depois, daqui 30 dias, pagar. Sem juros, né? Sem juros, sem absolutamente custo nenhum. Então, eu tenho um cartão lá com 10 mil de limite e eu aplico na minha empresa esses 10 mil. Só que o que eu faço quando eu faço isso? Eu já tenho os 10 mil. Está guardado. Então, eu trabalho com o dinheiro do banco. Os meus ficam lá rendendo, que hoje 1% ao mês. Ou seja, eu trabalho com dinheiro que nem é meu por 30 dias para depois pagar. Ou seja, tem que ter inteligência emocional na hora de usar. Então, na verdade, o cartão de crédito, para quem sabe usar, é por isso que a gente falou. A diferença do cartão de crédito da dose do remédio para a dose é o veneno. De um lado, tu tem alguém inteligente que usa o cartão sabiamente. Do outro, tu tem alguém que usa o cartão de crédito como recompensa. E aí é um problema. Cartão de crédito não é recompensa, é uma forma de trabalho, certo? Tem que ter muito cuidado. Quem usa o cartão de crédito para gastar o salário que ainda não ganhou, é um problema. Cuidado. E além disso, né, o cartão também ele tem diversos benefícios que talvez a maioria das pessoas também não tenha esse conhecimento, né? Uhum. Hoje tu pode cadastrar ele para trocar por pontos. Esses pontos podem ser trocados por milhas. Tu pode viajar utilizando as milhas do cartão de crédito. Pode trocar por produtos. Não faz muito que eu troquei os meus aqui até por um iPad, mas isso tu vai acumulando por um bom tempo aí. Até por dinheiro mesmo, tu troca ele, acumula os pontos e tu pode trocar por um valor em dinheiro. Eu acho que a maioria das pessoas também não sabe que tem isso, e às vezes usa o cartão todo mês, fica passando e não está cadastrado para ganhar as milhas ou para ganhar os pontos aí para poder trocar por brindes. Ou seja, gente, o mundo tá cheio de favorecimento, mas é aquela velha história, para comprar uma geladeira eu pesquiso 3 meses, mas na hora de contratar um cartão de crédito e ver o benefício primeiro, eu nem olho. Ou seja, vocês já estão pagando. Se vocês forem disciplinados e vocês sabem que vocês têm 2 mil para gastar esse mês, deixe esses 2 mil investido, guardadozinho lá, entende? E num resgate imediato. Eu tenho investimentos assim também que eu posso resgatar o dinheiro. Eu não deixo dinheiro em conta corrente, eu deixo ele investido. Por quê? Porque automaticamente o que acontece? Quando eu vou pagar o cartão, o dinheiro já está guardado, está investido. Às vezes ele rendeu lá 30, 40, 100, 200, 300 reais de um dinheiro que se eu pagasse à vista eu não estaria ganhando. E o cartão não está me cobrando nada. E ainda do contrário, eu ganho ponto, troco por viagem, tenho desconto em restaurante. Ou seja, o que mudou na minha vida? Nada. Eu só ganhei pelo dinheiro que eu já iria gastar. Então, quando vocês são muito organizados, um cartão de crédito é muito viável. É muito bom. Está aí para ser usado. O problema não é o cartão de crédito, é a maneira como ele é usado, entende? Então, por exemplo, imagine vocês que vocês trabalham com um volume, eu vou construir, eu tenho dinheiro para construir, aí eu vou lá e pago a loja à vista. O que é mais vantajoso? Passar no cartão e ganhar pontuação ou pagar à vista? Óbvio que porque tu também pode pagar, vai depender do desconto, negociação e tudo mais. Mas no dia a dia, na maioria das vezes, tu pagar no débito à vista ou tu pagar no à vista, não é o mesmo desconto, certo? Vamos lá. E aí, o que acontece? Eu acho que a Adri acabou a bateria do computador dela. Vamos lá. 4, né? Quais os cuidados, então, na hora os cuidados na hora de usar o cartão de crédito e fazer um financiamento, né? Que foi o que a Adri falou. E aí, o que nós vamos agora? Agora vamos para o quinto passo. Vamos para o quinto passo, para a solução para nunca ficar sem dinheiro. Vocês têm alguma dúvida, gente? É só perguntar, tá? Façam do lar de vocês um investimento lucrativo. E aí, gente, olha só. Façam do lar de vocês um investimento lucrativo. O que vem aqui? A cooperação de todos é importante. A lei do alinhamento de expectativas. Ou seja, se eu sou casado e eu tenho uma esposa, um cônjuge, enfim, se eu for tirar 10% todo mês e eu não for falar nada, o que será que vai acontecer? Vai dar briga. E aí, muitas vezes, a pessoa não sabe. Ela vai lá e faz o quê? Gasta os 10% que eu tinha guardado. Né?
E aí, o que tem que fazer? Tem que sentar com a pessoa. E quando se trata de financeiro, tá? O lar é um dos lugares que te leva para o sucesso ou te leva para o fracasso. Porque se os dois não estão alinhados, não vai dar certo. Então, uma das coisas muito importantes é o alinhamento da expectativa. O que é? Olha, a partir desse mês, eu vou guardar 10%. Entrou o dinheiro, caiu na minha conta, o primeiro movimento é ir para minha outra conta de merecimento, que é a minha conta pessoal. Entende? Dos dois. Os dois têm que ter uma conta só? Não. Lembre que eu falei para vocês. Se cada um ganha um salário, 10% do que é dela vai para a conta dela, 10% do que é meu vai para a minha conta. E aí o que acontece? Os dois têm que estudar maneiras juntos de aplicar esse dinheiro em maneiras diferentes, lugares diferentes, que é o que a gente falou dali para trás, né? E aí, o que acontece agora? Sexta regra para nunca ficar sem dinheiro. A sexta regra para nunca ficar sem dinheiro é: assegurem uma renda para o futuro. E aí, eu vi que alguém mandou uma mensagem aqui para a Adri, mas vamos esperar a Adri voltar, que eu acho que ela vai voltar. Assegurem uma renda para o futuro, que é o quê? Planos emergenciais e investimentos a longo prazo. Que aí, quando tu faz o quê? Tu tem lá os dividendos, os retornos sobre investimento, tu vai pegar uma parte do retorno de investimento e tu vai criar o quê? Um plano emergencial ou fazer um investimento a longo prazo. Entendeu? Qual é o melhor investimento? A Adri vai falar para nós quando ela voltar, tá? Nesses casos, ela vai dizer exatamente que tipo de investimento eu devo fazer, tá? E aí, eu botei aqui planos emergenciais e investimento a longo prazo. E aí eu tenho a sétima regra, a regra do dinheiro. A Adri está aí. Vamos esperar, já que ela voltou, a gente vai ouvir ela. Vamos ouvir ela. Voltou? Voltou? Olá, olá. Chegou na hora certa, Adri. Tivemos uma queda de energia na cidade e consegui voltar. Vamos lá, olha só. Tu voltou na hora certa. A sexta regra, para não se ficar sem dinheiro, é assegurem uma renda para o futuro, tá? Que é planos emergenciais e investimentos a longo prazo, que é o quê? Eu tirei lá dos meus dividendos, do meu dinheiro, eu vou tirar sempre uma porcentagem todo mês, 2, 3, 5% do que me rendeu, não é do meu salário, não. É do que me rendeu e eu vou mandar todo mês para uma reserva de emergência ou investimento a longo prazo. Adri, contigo, como pode ser feito isso? Investimento para mais longo prazo, isso? Isso. E aí nós temos duas perguntas aqui. Vamos ver as perguntas. Não, vai lá. Pode, nesse caso, em fazer uma reserva de emergência, como é que ela poderia ser? O ideal é sempre assim, ó, a sugestão que a gente sempre dá é que o cliente deixe um valorzinho para que a gente diz de liquidez imediata, né? E que seja isso numa poupança, ou seja, num CDB, né? Uhum. E para longo prazo, a gente tem os fundos de investimento, que sempre dão uma rentabilidade um pouco melhor a longo prazo. E uma outra opção também que seria bem interessante seria também a previdência privada, né? Que muita gente está utilizando para complementar a renda lá no futuro. Bacana. Então, isso tudo vai muito do perfil do cliente, do que o cliente está buscando, de como que o cliente quer resgatar esse valor lá na frente também. E assim, ó, essas são as opções que eu estou dando na visão de banco, né, Felipe? Mas eu sei que tu também tem uma visão bem comercial e que tem várias outras opções também que, de acordo com o perfil da pessoa, pode ser utilizado também. Exato. É que nesse caso, a Segure uma Renda para o Futuro tem que ser um plano seguro. Tem que ser um plano emergencial, claro que tu pode ter uma liquidez rápida, mas liquidez, gente, é uma venda rápida. Se eu precisar do dinheiro, eu posso vender na hora, entendeu? E o investimento a longo prazo, nesse caso eu coloquei aqui, mas é com liquidez, ou seja, eu invisto, eu ganho um juro menor, mas eu ganho, entende? Mas eu posso usar em qualquer momento. Por exemplo, eu tenho no CDB. Por isso que é bom fracionar a rentabilidade, né? Uhum. Olha que legal, o Felipe já fez todo o plano ali, ó. Você vai começar fazendo aquela parte ali de se pagar primeiro, vai montando sua reserva,
E a partir daí, quando você tiver com essa carteira, que a gente diz, né, formada, dá para fazer a divisão da porcentagem, um tanto por cento para reserva emergencial, que pode ser hoje um CDB, uma LCI, uma LCA, que elas são também semelhantes ao CDB, tem liquidez imediata também, e um investimento mais para longo prazo. O que acontece? Geralmente os investimentos mais a longo prazo, eles trazem mais retorno também. Então, a gente tem várias opções, tem com taxas pré-fixadas, que tu já sabe, tu investe hoje, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, tu já tem certeza do valor que tu vai resgatar, então é seguro, renda fixa, né? E também tem, para aquela pessoa que tem um perfil que quer correr um pouquinho mais de risco, tem a opção da renda variável também, que aí tu pode estar entrando tanto num fundo de ações, que daqui a pouco, eu não quero ficar comprando na bolsa, não tenho tempo para ficar cuidando. Entra no fundo de ações, tem um administrador do fundo que ele está lá só fazendo isso, comprando ativos para o fundo. Então, ele sabe quando é hora de comprar, quando é hora de vender, e a gente já tem também uma estimativa de como esse fundo vem se desempenhando. Então, tu já vai ter uma estimativa de... Não tem como prever o futuro, mas uma ideia do que é mais ou menos o fundo, tu tem como prever. Então, tudo isso, Felipe, vai muito do perfil do cliente também, tá? Sim. E aí tu tem as perguntinhas, tu tá vendo aqui? Deixa eu Adri, hoje para começar um fundo de emergência, o que você me orienta? Como assim um fundo de emergência? Me explica melhor essa pergunta. Quem que fez a pergunta? Foi. Aparece, quem foi que fez? Eu acho que foi a Mariana, né? Eu acho que Mariana, você quer falar? Ah, Mariana, tá aí, ó. Eu acredito que seja uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência. Para ir acumulando esse dinheiro, eu acho que foi o que tu falou. Mas indica aí alguma coisa, tipo assim, que ela possa colocar esse dinheiro para render todo mês. Eu vou falar como eu mais ou menos explico para os clientes, tá? A gente parte desde aqui, tem um valorzinho, tem uma opção de fazer uma reserva que tu escolhe o valor por mês, por exemplo, 10, 20, 30, 100, 200. Por exemplo, o cliente é aquele tipo de cliente que eu não consigo guardar, entendeu? Eu não posso, chega o final do mês, eu gasto tudo. Então, eu prefiro que esse recurso saia da minha conta e vá guardando automático. Tem essa opção também, tá? Então, de recursos a partir de R$20, tu tem essa opção de fazer essa reserva. Tem isso. Tem, aí depende se o cliente quer fazer um valor mensal, se quer fazer um valor mais a longo prazo. Então, quer dizer, Adri, que se a pessoa, por exemplo, assim, determinar que vai sair 10% da conta dela, de tudo que entrar todo mês, tem como fazer isso automático? Tem. Só que aí, geralmente, esses tipos de investimento não tem muita rentabilidade, sabe? Mas é uma emergência, é uma reserva de emergência, então justamente não é para ter. Isso aí. Mas assim, melhor que nada. Mas hoje, tá? No cenário econômico do jeito que está hoje, com a Selic da maneira que está, o ideal mesmo, assim, com liquidez imediata, é o CDB. Quanto está pagando hoje? Depende da instituição, né? Varia muito, né? Varia muito, mas é em torno de 100% do CDI ou até mais, depende do período também que tu vai deixar. Já bateu 1% ao mês? Já. O CDB tem como lembrar que o CDB deduz o imposto de renda sobre a rentabilidade, né? E as letras, as LCIs e LCAs que os bancos comercializam hoje, elas são isentas de imposto de renda. Então, é outra opção bem atrativa. O único detalhe das LCIs e das LCAs é que elas têm carência de 90 dias. Então, por 90 dias não dá para utilizar. Mas é uma boa opção também. Sim, é uma boa opção também. Adri, qual é o melhor investimento para iniciantes? Se quiser liquidez imediata, hoje, nesse momento, um CDB. Já paga muito bem. Mas assim, é que eu sou suspeita em falar. Eu acho que tem que conhecer o mercado financeiro, sabe? Sim. Eu acho que a bolsa é um mercado bem atrativo também. Quem quer conhecer esse mercado, eu acho que é bem interessante também. Sim. Adri, qual é a melhor indicação de cartão de crédito para iniciantes? Olha, fazer uma conta no Bradesco. Fazendo propaganda do Bradesco. Não, mas vamos lá. Tem que buscar um cartão que traga benefícios também, né? Sim. Hoje o banco tem, e acredito que não só o nosso, mas outros também, tem cartões que são isentos de anuidade. Então, tem que ver um cartão que não tenha muito custo e que te traga benefícios, né? Um bom custo-benefício, na verdade. Sim. Então, teria que ver qual seria para cada pessoa o cartão que cabe a ela, né?
Isso aí. Interessante. Muito bem. E a última pergunta que é, qual a melhor previdência privada? O que você indica para uma aposentadoria? Essa pergunta é boa. Sempre a gente tem que dar uma olhadinha qual que é a maneira, a conta já é do Bradesco. Então agora tu tem uma gerente de usar. Isso aí. Tem que ver, para começar, a Previdência, ela tem a forma VGBL e PGBL, então tem que dar uma olhadinha como é que é a tua maneira que tu faz a tua declaração do imposto de renda. Que a partir daí vai ser determinado qual que é a melhor e a mais indicada para tu declarar lá no teu imposto. Então, é a partir de uma e outra. E a gente tem os fundos de previdência também, que eles são compostos, que são atrelados geralmente a algum outro índice, né? Que acompanha e que vai da escolha do cliente, na verdade. Sim. Interessante. Aí eu acho que seria mais uma coisa que vocês teriam que conversar particular para conseguir entender Isso aí. melhor. Se alguém tiver alguma dúvida, até depois o Felipe, eu quero que passe, pode passar meu contato, que eu entro no individual e eu passo bem direitinho as opções que tem, e daqui a pouco vocês podem até para conhecer melhor. Boa, muito bom, obrigado. Obrigado. Conta já, Bradesco. Vamos lá. Sétimo item para não ficar sem dinheiro. Aumente sua capacidade de ganhar. E aí, gente, olha só. Existem umas regrinhas aqui. Por quê? Vocês entenderam aqui que através do salário de vocês já montaram uma estrutura financeira. Mas beleza, e eu não posso aumentar a minha capacidade de ganhar mais? Pode e deve, tá? E o primeiro item para se aumentar a capacidade de ganhar é fazer o quê? Ter um desejo forte e definido. Ou seja, eu quero ter R$1 milhão. Para quê? Por que vocês gostariam de ter R$1 milhão? Vocês saberiam? Para que vocês querem ter R$1 milhão? E aí aqui entra uma coisa muito importante emocional. Se o desejo que eu não... Primeiro, eu tenho que ter um desejo. Se eu não tenho um desejo de ganhar mais, que aquilo me faz querer e correr atrás, vocês não vão ganhar. É aquela história, já começa morto, entendeu? E aí, o que acontece? O próximo passo é seja ambicioso, mas nunca ganancioso. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Então, assim, para aumentar a capacidade de ganhar, primeiro ter um desejo muito forte de querer, e aí, dentro desse desejo, tem que ter uma ambição. Ser ambicioso não é o mesmo que ser ganancioso. Ambicioso eu sou ambicioso, eu sigo trabalhando mais, querendo mais, dentro dos meus valores, sem atropelar o valor dos outros. Entenderam? E aí, o que é um ganancioso? O ganancioso, ele atropela tudo e todos para conseguir o que ele quer. Perde na mesma velocidade que ganha. Certo? Bacana? E aí, o 7.3 é... Quanto mais conhecimentos buscamos sobre nossa profissão, mais aumentamos nosso valor de mercado. Ou seja, quanto mais eu, Felipe, estudo para desenvolver, trazer conteúdo, vou lá, me determino, faço curso, trabalho, leio livro, mais a minha hora aumenta de preço. Quem determina isso? Eu. Quanto mais eu entrego, mais eu posso cobrar. Entende? E aí? Mas nem todo mundo pode pagar. Não tem problema, mas eu vou atingir mais pessoas. Eu crio um outro método, um outro conteúdo. Ou seja, quanto mais conhecimento nós buscamos sobre nossa profissão, mais aumentamos o nosso valor de mercado, tá? E aí eu tinha colocado aqui, o que é? Se eu tenho lá a Esther, e a Esther está começando com o negócio dela lá de fazer artesanato e tudo mais. Quanto mais ela estudar, mais ela aprimorar os artesanatos, quanto mais ela conseguir fazer bem feito, mais o valor de mercado dela sobe. E não só o valor da mercadoria, o valor de mercado é o valor que o quê? Que a pessoa tem, não é o preço que a pessoa tem. Entende? Ela pode aumentar o preço do produto. Entende? Olha só, eu, Felipe, vendo um produto, ele tem um preço e ele tem um valor. Qual é o preço dele? Está lá fixado. Agora, qual é o valor que ele gera para as pessoas? Entende que o valor que ele gera é baseado no meu estudo. Quanto mais eu estudo, mais valor eu gero na vida da pessoa. E o que eu entrego não tem preço. No final das contas, o que eu entrego não tem preço. Entende?
Por quê? Porque se eu mudar a vida de alguém financeiramente aqui, ou se vocês entenderem exatamente o que nós estamos fazendo, daqui a 10 anos vocês vão olhar para trás e vocês vão dizer assim, realmente, aquele dia não tem como pagar. Não tem preço. Mudar a mentalidade não tem preço. Ou seja, eu gero muito valor por um preço muito pequeno. Entendeu? Então, como é que eu faço isso? Quanto mais eu estudo, mais desenvolvo, mais eu consigo entregar, mais valor eu gero. E aí eu consigo elevar o preço das coisas. Eu sempre falo, o meu cálculo básico é o seguinte: para cada R$1 para cada R$1 de preço, eu entrego 10 de valor. É uma regra minha. Então, se vocês pagam 1.000, vocês vão ganhar 10 mil de valor. Se vocês pagam 3, vocês vão ganhar 30 mil de valores. Entende? O valor que eu entrego é no mínimo 10 vezes mais. No mínimo 10 vezes mais do que a pessoa me pagou para fazer. É uma regra minha. Ou seja, eu sempre vou poder aumentar o preço, porque quando eu tenho que gerar mais valor, automaticamente eu sou obrigado a estudar mais, me forçar mais, aprender mais. E quando eu vejo, eu estou entregando muito mais do que 10 vezes mais. E aí eu vou lá e aumento o preço. E eu me sinto seguro para isso. Entende? A maioria das pessoas querem aumentar o preço sem entregar mais. Não funciona. Isso não existe. Não existe. Entende? Ninguém quer ir para o mercado. Vocês ficam felizes de ir para o mercado e comprar 1 quilo de carne por 10, no outro dia comprar só 100 gramas? Então não faça para os outros o que vocês também não gostariam de ter. Simples assim. Sempre entreguem mais. A recompensa sempre vem. E vem muito maior no final de contas. E vamos lá. E o último item aqui dentro do 7.3 é... E aí, André, contigo. Erros que as pessoas cometem ao investir ou buscar ajuda financeira. Quais os maiores erros? Eu acho que, Felipe, complementando o que tu falou ali na parte de seja ambicioso, mas nunca ganancioso, falando também um pouquinho dos erros que as pessoas cometem, levando um pouquinho para o lado financeiro e dos investimentos também, é a questão de que muitas vezes, que a gente ouviu falar também bastante de pessoas que caíram em golpes de pirâmides, de retornos fáceis. Então, essas coisas não existem. Então, realmente, estudem o mercado. Como o Felipe falou, busquem pessoas que são capacitadas, que têm conhecimento na área, busquem se informar sobre onde vocês estão investindo o dinheiro de vocês, se tem retorno, se tem muitos investimentos, tem um fundo garantidor de crédito, então o dinheiro de vocês, caso venha acontecer alguma coisa com o banco, com a instituição, vocês têm essa garantia de ter o retorno do dinheiro de volta. Então, é bem importante, porque muitas vezes as pessoas ficam gananciosas e surgem possibilidades de dinheiro fácil, né? E as pessoas não medem as consequências. Então, muitas vezes levaram anos ou meses para conquistar um valor, né? E por às vezes uma ganância ou uma vontade de ganhar um retorno muito rápido, porque alguém disse que ganhou, acaba se aventurando em alguma coisa que não é de confiança. Então, se eu pudesse dar um conselho, é sempre ter cautela, sempre estudar e sempre buscar se informar ou pedir uma opinião de alguém que trabalha, que estuda nesse ramo para ter uma opinião melhor, né? Exatamente. E aí nós entramos agora, foi interessante colocar isso, vocês acreditam que tem que ter sorte para ter uma vida financeira equilibrada? Nos negócios tem que ter sorte? Vocês acreditam na boa sorte? Não? Quem acredita em sorte aí? Tem que ter sorte? Meu pai falava, para ir bem tem que ter sorte. Tem que ter sorte? E olha só, gente, a boa sorte favorece os ricos de fé. A boa sorte existe? Claro que existe. Agora, o problema é que a maioria das pessoas procura ela no lugar errado. E eu provo isso para vocês. O que é ter sorte? Acreditar nas oportunidades e aproveitar as oportunidades. Entende? A sorte existe sim. Aproveitar, porque assim, a maioria das pessoas está tão descrente nela mesma, por isso que eu falei que aqui a boa sorte favorece os ricos em fé. Por quê? Às vezes a pessoa está tão descrente nela mesma que ela quer ter sorte. Olha só, que interessante. Ela não muda emocionalmente, ela não trabalha emocional, ela não trabalha, ela não estuda, ela não se desenvolve, ela não faz nada. Entende? E ela acredita que a única maneira dela mudar de vida é ela tendo sorte. E ela vai fazer o quê? Joga na Mega Sena. Vai, né? Vai que dá sorte. Não vai dar sorte.
Entende? E o que acontece? Por isso que eu falo, acreditar nas oportunidades e aproveitar as oportunidades. Agora, quem aqui está preparado para uma oportunidade? Quem aqui se preparou para uma oportunidade? Entende? Então, assim, a sorte existe real, mas, assim, aproveitar e acreditar... Primeiro, eu preciso acreditar nas oportunidades, então eu mudo a minha visão de mundo e começo a ver as possibilidades que existem, porque eu posso pegar duas pessoas, botar elas olhando para a mesma cidade. Uma pessoa tem uma mentalidade produtiva. Ela vai olhar para a cidade, ela vai ver as oportunidades que tem na cidade. Aqui é bom, porque o nosso filho pode ficar tranquilo. É cidade pequena, mas é bom. Filho pode estudar, não tem crime, não tem violência. Ele pode ir para a escola e de a pé voltar que está tudo certo. Se eu não for buscar, a professora leva. Então, ele vê um monte de vantagem na cidade. Aí tu pega o outro cara que está desfavorecido, que ele é vítima da sociedade, ele fala o seguinte... Não, porque aqui é cidade pequena, porque se eu tivesse numa cidade maior, tinha mais oportunidade de emprego, e ele começa a encher linguiça, certo? O que mudou, já que a cidade é a mesma? A mentalidade de cada um. Ou seja, existe sorte para quem está preparado. Para a oportunidade. Mentalidade, primeiro, eu tenho que acreditar que as oportunidades existem. Segundo, eu preciso ter uma mentalidade de observação. Entender que mesmo pequeno, mesmo uma cidade pequena, mesmo qualquer lugar que tu esteja, sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem algum movimento que vai acontecer ou está acontecendo, entende? Então eu preciso estar preparado para ver esses movimentos. Se eu não estou preparado para ver esses movimentos, eu nunca vou ter sorte. Resumindo, tá? Número 2, a sorte frequenta lugares que você nunca está. E aí que está o problema. Aqui que está o problema. A sorte frequenta lugares que você nunca está. Aonde ela não está? E aí eu vou mostrar para vocês aonde ela não está. Aonde vocês acham que a sorte não está? A sorte não está onde? Jogos de qualquer tipo, ou seja, eu vou lá para ver se deu sorte hoje, entende? E perfeccionismo, vaidade, mentira, trapaça, contar vantagem, tirar proveito, falar que não sabe o que não deve, falar que sabe o que não deve, o que não sabe, incongruência, procrastinação, gastar mais do que ganha, viver um padrão de vida no qual não o pertence e sempre achar que precisa ganhar. Entende? Quem vive isso aqui nunca vai ter sorte. Nunca, absolutamente nunca vai ter sorte. E a sorte, sim, nada mais é do que estar preparado para as oportunidades. Isso é ter sorte. E aí, agora, mas aonde que a sorte está, então? Para a gente finalizar. A sorte está nos livros, conhecimento organizado, cursos, humildade, doação, principalmente, vontade, disciplina, organização, boa vontade e ação. Uma pessoa que age, tem boa vontade, é organizada, disciplinada, ela faz o ato de caridade por vontade própria, ela é humilde, ela estuda, ela faz cursos, tem conhecimento organizado e pratica leitura, essa pessoa vai ter sorte. Ficou entendido? E, pessoal, para vocês que estão aqui assistindo a live, muito obrigado por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula não vai ficar gravada, infelizmente. Mas, muito obrigado por estarem aqui do mesmo jeito. Espero que vocês tenham gostado e nos falamos na próxima. Até mais. Tchau, tchau. E aí, pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Agora vocês podem abrir o microfone, né, gente? Eu tô até sem voz de tanto falar. Todo mundo mudo, Felipe. Hoje Todo mundo mudo? Gente, eu tô aqui organizando. Falar contigo. Eu acho que o pessoal ficou tímido hoje que eu tô presente aqui. Oi? O pessoal tá tímido, eu acho. Pois é. Pessoal, eu quero... Esther, fala aí. Então, quando você se referiu à sorte aí, eu acho que eu diria que você está pronto, preparado, como você falou aí, né? E com vontade, porque aí quando vem... O que adianta eu ter uma oportunidade, isso aconteceu comigo lá na Expo, né? Tinha oportunidade, mas se eu não estivesse preparado ou com vontade, se eu já não tivesse decidida, né?
eu digo assim, eu já sabia o que eu queria. Então, aí eu aproveitei aquela oportunidade e ir também independente das circunstâncias, porque foi um final de semana que tinha tudo para dar errado, e deu errado, né? Em termos, assim, do clima, de ter chovido, a estrutura foi uma primeira vez, então a estrutura não era uma estrutura ideal, foi uma primeira experiência, né, da pessoa que organizou, mas, assim, foram oportunidades maravilhosas que, para mim, eu vi essas oportunidades como um gatilho, porque de um convite surgiu um outro, surgiu um outro, surgiu um outro, e não parou. Então, se eu não tivesse aproveitado aquela oportunidade, não tivesse ido, independente das circunstâncias, não teria acontecido aquele gatilho que eu precisava para de um evento eu participar de outro, que puxou um outro, que puxou um outro. Então, assim, eu vi isso nitidamente acontecer comigo. É exatamente isso, mas tu estava preparada, ou seja, tu estava pronta para aquilo. Por mais que as adversidades aconteçam e que elas vão sempre acontecer, nunca a gente vai ter um padrão tipo, sempre vai ser um mar de... Isso não existe, um mar de rosas, né? Então, eu até, quando abriu as inscrições, eu não coloquei o meu nome, por quê? Porque era um mês que eu iria ficar com os meus pais. Uhum. Então, eu não poderia assumir um compromisso de 3 dias seguidos fora de casa, mas aí eu fui e conversei com a minha irmã. Falei, olha, surgiu uma oportunidade para mim para fazer isso. Ela, na mesma hora, se prontificou, não, eu fico para você ir. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa também se esforçar e criar soluções para que possibilitem, né, É aquele você item. ir, você aproveitar aquela oportunidade, não Exato. perder. Exato. É aquele item que nós falamos, a cooperação de todos é importante, né? A lei do alinhamento da expectativa é importante. É isso aí. Então, na verdade, vocês viram que aqui tem um checklist que se vocês seguirem, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como. Entende? Mas eu ganhei só 10 reais. R$1. Gente, eu ganhei 10 reais lá do fulano, vendi um negócio, ganhei 10 reais. Eu tenho que tirar 10%? Sim. R$1 vai para lá. Entende? E eu faço isso, ó, gente, as primeiras vezes é estranho. Depois se torna uma coisa mas tão boa, que, cara, tu parece que tu quer ver o dinheiro entrar só para fazer o Pix pro outro lado, assim, sabe? Porque agora tem o Pix, né? Chega a ser gostoso de ver quando pagam à vista. Assim, aí chega a ser bonito. Eu tô na calculadora fazendo 10%, já vai para lá, entende? E hoje, para falar bem a verdade, eu tiro muito mais do que isso. Eu devo tirar em torno de, eu acho que uns 45% já, entende? Direto, já cai, vai para lá, entende? Por quê? E aí vai para investimento, entendeu? Vai para investimento e tal. E eu não tenho, enfim, eu não tenho tanto gastinho, não ando não viajando, então tá sobrando mais. Agora, tem que ter um equilíbrio também, não dá para querer virar um vício, apesar de ser um vício muito bom que só vai favorecer vocês, tá? Mas o prazer, o sentimento de prazer, é isso mesmo, gente. O sentimento de prazer de todo mês, de quase todo mês não, é que vai depender se cada um trabalha com salário ou com vendas. Mas o que acontece? Qual é a regra por trás de tudo isso emocional? É que se eu associo dinheiro a prazer, ganhar dinheiro, conquistar mais dinheiro, automaticamente se eu vendo algo, a minha mente automaticamente vai querer ofertar mais aquilo para que mais dinheiro entre, para que eu possa fazer as transações. Acaba sendo uma coisa gostosa de mexer com dinheiro, acaba sendo gostoso, é uma coisa leve, é uma coisa boa, um sentimento bom. Então, tudo que for ligado a dinheiro, atualmente vai querer sempre manter perto de ti. Ao contrário, afastado, entende? Então, se eu tenho uma dor, lembra que, olha só, nem um cachorrinho, se tu jogar o graveto lá 10 vezes e tu não der uma ração, ele vai continuar buscando. Mas nós, como ser humano, a gente passa anos da nossa vida nunca nos pagando nada, sem nenhuma raçãozinha para recompensar. Entende? E aí a gente acha que recompensa é sobrar lá um dinheiro para comer num restaurante, a gente acha que recompensa é tomar uma cerveja. Isso não é recompensa. Não tem nada a ver com recompensa. Quando se trata de dinheiro... Felipe, completando aí, eu acho que o importante é dar o primeiro passo, né? Sim. Conforme eu falando que ela também deu o primeiro passo ali para surgir outras oportunidades, é a mesma coisa.
Eu acho que é começar, e no momento que tu começa, que tu dá o primeiro passo, tu acaba se empolgando, né? E vai buscando cada vez mais. E eu acho que a questão financeira, a sensação que dá não é a questão do dinheiro em si, mas a questão da independência financeira, né? De tu ter aquela liberdade de poder fazer uma determinada coisa e não ter aquela obrigação de que daqui a pouco vai faltar no orçamento para pagar uma outra conta. Então, essa reserva também eu imagino que seja para isso, para ter uma liberdade financeira, de fazer as coisas que dão prazer, porque afinal a vida também a gente tem que aproveitar, né? Não é simplesmente ter o dinheiro lá no banco só para visualizar ele lá, é para eventualmente tu se dar os luxos, dar os prazeres da vida, né? E aproveitar de uma forma mais tranquila, né? Exatamente. Tu vai pagar o preço ali, talvez os 2 primeiros anos, se tu for muito regrado, mas é daqui a 3. Lembrem, esse é um programa que tu vai pensar a médio prazo. Daqui 4, 5 anos, como é que vai estar? Entende? Os frutos dos frutos darão mais frutos, né? Então, e é aqueles frutos lá na frente que tu vai colher. Não tu vai começar com um pé de laranja, quando vê tu tá com uma plantação, entendeu? Então, tomar um suco de vez em quando não vai ser o problema, entendeu? Agora, se a laranjeira cresceu, deu a laranja, tu comeu a laranja, aí não vai funcionar, né? Tem que plantar de novo, é a lei da multiplicação, né? Mas eu descrevi aqui, ficou claro para vocês, ficou bem certinho, de forma prática, o passo a passo, como tem que fazer tudo isso, tá? Inclusive, eu vou subir para o YouTube, depois se alguém quiser salvar, e no grupo eu vou mandar exatamente o mesmo documento que eu fiz aqui, tá? Eu vou mandar o documento para lá e aí vocês vão ter os tópicos aqui de tudo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Aproveitem, gente. Vocês querem tirar alguma dúvida sobre financeiro, sobre mentalidade financeira? Fica à vontade. Pode falar, Esther. Abre o microfone. Isso. Eu acho que todo mundo dormiu aqui, hein? Tô achando que pegaram no sono. Acho que a gente conversou demais. Eu acho que sim. Estou tentando. O que eu ia falar é o seguinte, Felipe, eu acho interessante porque o nosso grupo, né, é um pouco misto, assim, em relação à idade, né? Eu vi que tem pessoas bem jovens ainda. E eu acho legal, essas pessoas, a gente já está tendo essa oportunidade de fazer a coisa da maneira certa, esse planejamento, porque às vezes as pessoas deixam para pensar nessa parte financeira muito lá na frente. Estou falando isso por causa da minha idade até, né? Então, é interessante já começar a empreender ou começar um negócio próprio, mas já com todo esse conhecimento aí da parte financeira e também de como aplicar, de como fazer, né? Não deixar muito lá para frente. Quando você falou aí de como investir, né? E que você falou daquela de como investir o dinheiro, e você também falou da previdência privada, né? Então a gente tem essa experiência na nossa família que o meu sogro fez, né? Assim, e eu vi o quanto isso foi importante. Ele fez isso lá no início, né? Ele também trabalhava no banco, né? E ele teve esse cuidado e a gente viu como isso foi importante, né? Mais para frente. Então, começar mesmo plantando aí, como se fala mesmo, né? É muito essa coisa de começar pequeno, aos poucos, e plantando e colher lá na frente mesmo, e dar muito certo. O que eu comento, às vezes, até com os clientes também, sobre a questão dos filhos, né? Que como seria importante se conseguisse fazer uma reserva, por menor que seja, desde quando é criança, e quando a criança vira adolescente, ensinar, continuar, né? É muito importante, sabe? Só que geralmente as pessoas não pensam nisso, sabe? Não fazem esse cálculo. Acham que, não, quando a criança crescer, vai trabalhar, vai se virar. Só que se tu já começa desde criança ensinando, guardando, fazendo aquela poupancinha, quando é adolescente, continua ensinando a fazer aquela reserva, futuramente ele vai ter uma boa reserva e ele vai poder conduzir até melhor a vida, né? Sim, exatamente isso. E aí o interessante de tudo isso, gente, é que quando vocês fazem lá, se pagar primeiro, o primeiro mês vocês vão sentir falta. O segundo mês, vocês já não vão mais sentir falta. Por quê? Vocês já estão... A gente se acostuma muito rápido, vocês vão se habituar a viver com um pouco menos.
Entende? E aí, depois tu vai começar a encontrar formas de ganhar mais, entende? Então, no início, às vezes, ter que dar um passinho atrás mesmo, sabe? E outra, mas é 10% vai faltar. Dá um jeito, se vira, fica tranquila. A nossa mente é o seguinte, se tá queimando a mão, ela vai dar um jeito de tirar de lá. Então, se eu tiro os 10%, no primeiro mês e aquilo falta, deixa faltar. É para doer, porque a dor movimenta o ser humano. O aprendizado, a experiência vem da dor. Então, não entende que se tu gastar os 10%, tu vai ficar sem a dor. O mês que vem vai repetir o mesmo processo e aí tu não vai melhorar nunca. Então, vai doer sim 1 mês, 2 meses, 3 meses ali. Vai dar uma dorzinha e tirar 10%? Vai. Mas a recompensa lá no futuro, gente, é gratificante. Então, é 10% a menos agora, às vezes vai variar ali, sei lá, 300, 400 reais, que vai depender de cada um. Mas lá na frente, vocês vão agradecer por isso. Então, assim, pagar o preço agora é melhor, porque é um preço muito pequeno, do que pagar o preço daqui a 5 anos, onde vocês vão ver outras pessoas que talvez estão aqui no grupo, estando muito bem, e você dizendo assim, poxa, se eu tivesse feito. Entende? Então, vale a pena pagar o preço agora. Vale a pena. Vai dar uma dorzinha no início. Mas fiquem tranquilos que no segundo mês que vocês tirarem os 10%, vocês já não vão mais sentir falta deles. Vocês não sentem falta, porque nós não sentimos falta daquilo que a gente não tem. A gente não sente falta. A gente não sente falta daquilo que a gente não sabe que tem. Então, automaticamente, quando tu vai ganhar o salário, automaticamente já sabe que os 10% tu não pode gastar. Entende? Então, ela já não soma aquilo. O problema é que inconscientemente a gente faz cálculo. Então, quando tu vai gastar o salário, tu vai comprar alguma coisa, tua mente já faz um cálculo assim, vai dar, sabe? Não é um cálculo exato, é um cálculo pela expectativa emocional. E aí, o que acontece? Tu tira os 10% do primeiro, a tua mente trava ali. Ela já não soma os 10%. Entendeu? Então, tu se habitua a gastar 10% a menos. Aí vira um hábito. Pronto. Aí tu não sofre mais. Os 2 primeiros meses, dói um pouquinho. E eu já tinha tentado fazer isso há muito tempo atrás. Não deu muito certo. Deu certo os primeiros meses e aí eu falhei. Por quê? Porque eu perdi uma das regras aqui muito importante. Se eu me dou uma tarefa, eu vou até o final. E hoje é uma das coisas que eu faço muito bem. Eu posso estar aqui sozinho, mas vou estar aqui. Entende? Por quê? Porque não é pelos outros, é por mim. Lembrem que vocês não estão guardando dinheiro para os outros, vocês estão guardando dinheiro para vocês. É por vocês. Sem contar que a graça de investir, a graça de tu ter um dinheiro e poder aplicar numa empresa, ver essa empresa faturando, poder, sabe, aplicar e ver o dividendo caindo todo mês, não tem nada que gere tanta felicidade quanto isso. Eu garanto para vocês, tá? Às vezes é 10 reais que caiu, mas parece que é os melhores 10 reais da vida. Entende? Às vezes tu vai olhar com o que tu ganha, o que vai entrar é 3 reais, mas tu não fez absolutamente nada para aquilo render. Tu não fez nada, tu não fez movimento nenhum. Entende? É 10 reais, pinga na conta assim, mas parece que vale muito mais emocionalmente do que o salário. Isso eu garanto para vocês. A sensação é muito prazerosa mesmo. Entende? E é aí que tu começa a criar um gosto pela coisa. Ou seja, esse é o processo que a gente faz para ficar rico, é uma mentalidade e não dinheiro. Quando vocês conseguirem seguir esse processo, vocês já são milionários. Só falta o tempo para que isso se forme e se construa. Eu sou, eu faço, eu tenho. Eu sou, eu preciso vencer as minhas barreiras emocionais, eu faço. Eu aplico o dinheiro, faço ele render, eu estudo, automaticamente no futuro eu tenho. Certo? Então, ser, fazer e ter. Lembrem-se disso, sempre nessa sequência, tá bom? Pessoal, abre a câmera aí para a gente fazer um story. Tem que fazer um story, né? Vocês não vão embora sem um story, nem tem como. Oi, 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 para quem apareceu. E aí? Agora vocês podem falar, né? Vocês gostaram da aula? Gostaram? Sim ou não? Muito boa, Felipe, muito produtiva, clareou muita coisa aqui. Ficou bacana? Ficou fácil de entender? Sim. Ficou? Muito bem. Bem detalhada, autoexplicativa. Espera aí, deixa eu abrir a câmera aqui. Uns livres, que é para ter certeza que vai inverter. Adilsaro, tu não vai dar tchau, não? Sério isso? Eu vou tirar um print da tua foto e vou botar aqui no teu quadradinho, hein? Não, pera aí. Eu sou desse. Eu vou tirar um print e aí eu vou colocar aqui pro Stories. Vou fazer uma montagem. Não precisa pentear o cabelo. Não, tô brincando. E aí, Gilsara, tu gostou? Nossa, aula excelente. Eu só acho que
tá salva. Beleza. Agora eu quero saber o seguinte de vocês. O que vocês vão fazer? Nós vamos botar uma avaliação aqui. E aí, daqui 15 dias vai ter a próxima aula, que é sobre gestão de tempo e foco e disciplina. Mas daqui a 30 dias, vocês vão trazer o resultado dessa aula. E aí? E aí eu quero que cada um bote lá no grupo depois, que eu vou cobrar. Eu vou chamar no privado, eu vou pegar no pé de todo mundo a meta de vocês. Eu quero ver quem aqui vai resolver o problema dos 10%. A meta é tudo que vocês ganharem a partir de agora, os 10%. Então, tratem de abrir uma conta, a gerente está aí, se virem, entendeu? Separada, só para vocês, nem que seja uma conta digital, entende? Não importa. E façam isso, tá bom? Combinado? Aproveitando o momento aqui, eu quero agradecer, tá? Obrigada pela oportunidade de ter aberto esse espaço aí para mim poder estar falando aí com vocês. E também, em contrapartida, eu quero dizer que eu estou à disposição, tá? Se de alguma forma eu puder ajudar vocês, o Felipe pode passar o meu contato aí, que eu vou auxiliar vocês na medida do possível aí, tá? Obrigada, pessoal. Ganhando nada do Bradesco, hein? Que fique claro. Mesmo se não tiver conta no Bradesco, a gente pode auxiliar na medida do possível aí para esclarecer alguma dúvida ou que for relacionado a... Enfim, me chame. Pode passar meu contato aí, Felipe, que está bem tranquilo. Eu posso ver o que eu consigo ajudar vocês. Regra de ouro, aproveitem as oportunidades. Nem sempre elas vão estar aí. Nossa, tem uma gente à nossa disposição, não é todo dia, Isso né? aí. Depois vocês me agradeçam no particular. Brincadeira. Pessoal, fazer um stories aqui rapidinho, dá tchau aí para nós. Pessoal, olha só, finalizando aqui mais um encontro. Peraí. Finalizando. Olha, foi de novo. Peraí que deu BO. Vou te ensinar como é que faz stories. Ô, Jeff, eu tô gravando stories. Aqui é assim, tá? Finalizando mais aqui um dia de aula do Poder do DM 2.0 e hoje foi sobre finanças. E olha só como é que tá essa galera. Dá tchau aí, pessoal. Dá um tchau aí para quem resolveu a vida financeira hoje. E aí, resolveram a vida financeira, sim ou não? Aí, ó. Agora vamos ver daqui 30 dias o resultado dessa aula, se vai dar certo ou não. Um abraço, gente. Tchau, tchau. E tchau para vocês também. Boa noite. Vejo vocês amanhã. E aí, pessoal? Fechou, então? Muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. E temos aula agora daqui 15 dias. A Mari entrou para a foto. Tá vendo como é que é? Olha lá. Ó. Então, eu vejo vocês daqui 15 dias. E então fica a tarefa, tá? Então, a meta é para daqui 30 dias ter guardado 30% de tudo que vocês ganharem. 30% não, 10% de tudo que vocês ganharem de hoje até lá. Combinado? Fechou? Para todo mundo? Quem tem dúvida no grupo, e eu vou mandar o conteúdo lá para vocês depois. Um abraço, boa noite. Obrigado, Adri. Um abraço do coração. Tchau, beijo. Se cuida, nos falamos.